Regata Cropped Tijuca. Vamos falar sobre essa peça. Eu usei nela 2 novelos de fio Cleia, tá? Esses aqui sobraram porque eu iniciei novelos já abertos, então eu entrei no segundo novelo, mas pelo peso da peça, um novelo de cada é suficiente, dá para terminar a blusa, tá bom? No tamanho que eu fiz, que é um M40, equivalente a um 40. Eu coloco aí na tela para vocês as medidas que a peça ficou, para ver se é adequado para você ou se você vai ter que fazer maior. De qualquer maneira, eu vou te ensinar no vídeo como você vai fazer para fazer sob medida para você. A gente vai começar pela cintura, é uma sanfona, a gente desce ela daqui para lá assim e depois começa a fazer de forma circular a peça no ponto fantasia, tá bom? Tá dividido em 2 partes esse vídeo porque ele ficou bem grande e também tem versão para destros e canhotos. E caso você queira o PDF, que é o material de apoio dessa aula, o PDF vai estar disponível no Clube da Turca Crochê no Telegram. O link para você entrar no grupo gratuitamente vai estar na descrição desse vídeo. Vamos para a lista de materiais então. Você vai usar o fio duplo, tá? Do Cleia. Se você substituir por outro, de repente não precisa ser duplo. Eu gosto do fio Cleia duplo, porque apesar de ser um fio de algodão, quando você usa ele assim, ele laceia bem menos, tá? A tendência do fio de algodão é afrouxar, é ceder bem, e ele usado assim, ele cede um pouco menos, por isso que eu gosto dele. E o fio de algodão é mais fresco também. Eu tô usando aqui a agulha 2,75 e 2,25, 3,25. O importante é que as suas agulhas tenham meio milímetro de diferença uma da outra. Independente do fio que você use, você vai escolher uma agulha para ele mais apertadinha e uma meio milímetro maior, ok? A gente vai usar as duas. A gente vai iniciar com a agulha menor e aí todo mundo vai iniciar da mesma forma, independente do tamanho, tá? Vai pegar o seu fio duplo, vai dar um espaço de 3 vezes a largura aqui da barra, vai dar 3 vezes essa largura, que vai ser mais ou menos, não precisa ser exatamente, mas ela tem aqui 7,5 mais ou menos. Então eu vou pegar 10 centímetros para ter uma sobrinha, 3 vezes essa medida. E para que eu faço essa sobra de fio na ponta? Para iniciar com um ponto baixo sem corrente, que é uma coisa que dá elasticidade para o início da peça. Não fica aquela parte dura, esticada, né, na sua correntinha. Iniciou com um nozinho corrediço, fio da ponta para baixo, fio do novelo para cima. E você vai laçar o fio da ponta e depois o fio do novelo. Vai passar a laçada por dentro dos dois e tá aqui o seu ponto baixo sem corrente. Você vai fazer isso 20 vezes. Laço o fio da ponta, laço o fio do novelo. 3, 20 pontos baixos sem corrente, para iniciar a nossa sanfona. Sobe uma correntinha e vira. E você vai trabalhar em blow em todas as carreiras dessa sanfona. Pega só a alcinha de trás e trabalha pontos baixos só pela alcinha de trás. Fez então 2 carreiras em verde, trocou a cor pro off e fez 2 carreiras em ponto baixo em blow em off, tá? Do mesmo jeito, todas as carreiras ponto baixo em blow pela alcinha de trás apenas. Vai trocar de cor sem cortar o fio, só pega o fio
e laça ele, faz uma correntinha para iniciar a carreira, pega o outro, dá uma apertadinha e começa. E todas as trocas de cor vão ser assim, deixando esse fiozinho aqui. Ele vai ficar com várias alcinhas aqui que você vai esconder depois com um ponto baixo no acabamento. Então só vai continuar fazendo pontos baixos em blow e trocando a cor de 2 em 2 carreiras até que essa faixa de sanfona tenha a medida da sua cintura. Chegando às 165 carreiras, eu fiquei aqui dobrando no meio com uma medida que esticando um pouquinho, porque no corpo a tendência é que ele fique mais esticadinho. Ele fica aí com cerca de 80 centímetros para ficar confortável acima da cintura, para um cropped. Você vai medir na sua cintura ou no espaço que você quiser que fique essa sanfona, ou um pouco abaixo da sua cintura, ou acima, mais curtinho, abaixo do busto, como cropped mais curto, vai depender da sua preferência. Então, esses 165 esticando deram, esticadinhos sem dobrar assim, 80 centímetros aproximadamente. Então, agora você vai definir o lado que vai ser o avesso e qual vai ser o direito da sua sanfona. Eu escolhi colocar esse lado que tem o blow no meio da cor para o lado direito. Então eu vou costurar com ele virado para dentro, com as duas partes se encontrando e pegando a alcinha de fora aqui da outra ponta, que foi justamente o início da nossa sanfona. Então eu junto as duas pontas e vou fazer uma costura em ponto baixo, pegando a alcinha de fora de cada lado. E faço essa costura em... Vou pegar a alcinha de fora desse lado e a alcinha de dentro do outro lado, senão não vai ficar viável. Ele vai ficando como se tivesse a costurinha no meio dessa emendinha em blow também, para não ficar muito diferente do restante. Então, eu vou pegar aqui dos pontos baixos sem corrente iniciais, a alça de fora e a alça de dentro da última carreira. Vou fazer essa emenda em pontos baixos e já retorno. Depois de feita a costura, a gente vai virar do lado direito para continuar a tecer desse lado aqui, onde ficou um monte de fiozinho de troca de cor. E é em cima desses fiozinhos que a gente vai tecer a nossa próxima carreira. Vou continuar por enquanto com a mesma agulha para depois trocar para uma agulha mais grossa. Subi uma correntinha e vou iniciar aqui colocando os pontinhos baixos nessa lateral na proporção aproximada de um ponto baixo por carreirinha de ponto baixo aqui. Então, a cada carreirinha de ponto baixo, eu vou botar um ponto baixo, laçando sempre as pontas, as voltinhas que estão aqui na lateral. Completei a volta de pontos baixos, fazendo o acabamento naquela pontinha com os fios, agora não tá mais aparente. E terminando essa carreira, você vai prender no primeiro ponto. E aqui tem uma informação importante. Fiz o último pontinho aqui, o último pontinho baixo, prendi no primeiro, tá? E vou subir duas correntinhas para fazer a próxima carreira de pontos altos. Nesse ponto, eu vou te sugerir fazer carreiras de ida e volta. Ah, mas elas vão ser fechadas aqui, poderia fazer circular? Poderia. O seu resultado vai ficar melhor com carreiras de ida e volta, acredita em mim. Então, eu vou virar e vou fazer a próxima carreira de pontos altos, trocando a minha agulha por uma meio milímetro maior. Então, se eu estou usando 2,75, eu vou usar agora 3
e 25. Se eu estou usando a 2,5, vou usar a 3. Se eu estou usando a 3, eu vou usar a 4 e assim por diante. E agora, nessa carreira de pontos altos, eu vou fazer aumentos. No caso da minha peça, essa faixa vai ficar na altura da cintura, mais ou menos. E então eu quero fazer aumentos para passar para o busto e deixar a trama um pouco mais fluida, mais abertinha. Então eu troco a minha agulha e vou começar a fazer esses aumentos. Vou fazer a cada 10 pontos altos um aumento. E vou contar de 8 em 8 para saber se eu vou ter o número suficiente para o meu desenho na próxima carreira. Então eu vou fazer nessa carreira duas coisas. Três coisas. Trocar de agulha, aumentos a cada 10 pontos altos e também contar de 8 em 8 para saber se no final eu tenho o suficiente para completar o meu desenho. O desenho são múltiplos de 8 mais 1 no final. Então eu vou contando, eu não preciso contar tudo, fazer cálculo não, só contar de 8 em 8, 8 em 8 para saber que eu tenho a quantidade para o desenho. Vamos lá? Uma coisa que você pode fazer para te facilitar nessa contagem, porque afinal são duas contagens que você vai fazer nessa carreira, tanto dos aumentos de 10 em 10 quanto do desenho do gráfico, que é de 8 em 8, você pode usar marcadores. E aí você pode ir colocando de 8 em 8 uma marcação para você saber que completou um desenho. Porque o que vai importar é fazer o aumento no lugar certo também, mas principalmente você saber que fez a quantidade certa de pontos para completar o desenho da volta. Então vai botando esses marcadores de 8 em 8 que vai te facilitar muito. Quase completando a carreira aqui, o que eu verifiquei? Eu vou cortar esse fio aqui, tá? E arrematar ele para depois iniciar ele de novo. Vamos lá. O que eu verifiquei aqui? Que pode ser que aconteça com vocês parecido. Pode ser que falte pontos e você tenha que fazer mais aumentos para continuar com a proporção de 8 para cada desenho. Pode ser que você tenha que fazer uma diminuição. Aqui eu tenho 8 pontos e ficaram 2 aqui sobrando. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui até onde está o marcador e eu vou desfazer o último aumento que eu fiz aqui e vou fazer uma diminuição no final. Então eu vou reduzir o número de pontos no final para poder chegar na quantidade que é múltipla do desenho que eu vou fazer. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembra que o desenho é múltiplo de 8 mais 1 no final? Então vai dar certinho aqui nesse último ponto, o último que eu preciso, porque eu deixei de fazer um aumento aqui de 10 em 10 para poder a conta dar certinho. Se tiver que fazer mais aumentos, você faz. O importante é que tenha terminado nessa proporção de 8 para cada desenho e mais 1 no finalzinho aqui. Chegou no final da carreira, vai juntar aqui no início com um ponto baixíssimo, sabendo que aqui, cadê o marcador? Que aqui é a sua correntinha de início de carreira e vai iniciar o desenho. Início da carreira do ponto fantasia, então, você vai subir uma correntinha e vai virar. Sempre em carreiras de ida e volta, mesmo que esteja com trabalho circular, ok? Vamos lá. No primeiro ponto, ponto baixo, laçou. Vai pular 3 correntinhas, deixa eu aproximar. Vai pular 3 pontos. No quarto, que é exatamente o do meio aqui dessa sequência, ó o marcador aqui. No quarto, vai fazer juntos aqui no mesmo ponto base, 9 pontos altos. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Fez o lequezinho com 9 pontos altos. Vai pular de novo 3 cabeças de ponto seguintes e na próxima vai fazer um ponto baixo, ok? E aí eu posso até tirar os marcadores que eles não vão interferir agora, mas se você quiser manter para te ajudar a contar, também pode. Ponto baixo, aí eu vou começar igual ao que eu fiz aqui no início. Vou pular 3, no quarto eu faço 9 pontos juntos, 9 pontos altos juntos. Nove, pula 3, um ponto baixo. E é essa sequência que a gente vai repetir em toda essa primeira carreira de ponto fantasia e vai tirando os marcadores. Concluindo então a primeira carreira do ponto fantasia, terminou o último leque, vai fazer um pontinho baixo e vai juntar no primeiro ponto baixo com o baixíssimo. E nessa junção já vai trocar de cor. Vai passar pro fio off. Faz um nozinho corrediço nele. E passa ele na última laçada da carreira. E aí vai virar. E deixa esse fio verde esperando, porque ele vai entrar de volta daqui a 2 carreiras. Então, a gente vai fazer a primeira carreira de ponto fantasia no verde, depois de 2 no off, e a partir daí vai alternando de 2 em 2, para trocar de cor. Chegou aqui, essa carreira vai iniciar diferente da anterior, que iniciou com ponto baixo. Nessa a gente vai fazer 3 correntinhas. E vai como se a gente estivesse no meio do desenho. Vai laçar 4 pontos altos e fechar todos juntos. E esses pontos altos terminam aqui. O de cima é onde a gente vai arrematar os pontos altos com um ponto baixo. Então, vai contar 4 nessa subida. Vai só tirar a primeira laçada. Vai dar uma laçada no próximo. 2. No próximo, 3 e 4. E vou ficar com esses 4, tem 5 laçadas na agulha, a primeira da correntinha e mais 4 pontos altos pela metade. Vai fechar todos juntos, correntinha, fechou. Vai fazer 3 correntinhas, vem no próximo. A próxima cabeça do ponto aqui, deixa eu aumentar aqui, bem aqui no meio do leque, na parte mais alta do leque, vai fazer um ponto baixo, ok? E a partir de agora o desenho vai ser completo. Aqui o primeiro foi feito só a metade, a partir daqui a gente vai fazer ele completo. 3 correntinhas e 9 pontos altos pela metade para fechar juntos aqui. Então, começa aqui do ponto seguinte, apesar da correntinha, a gente vai vir aqui na cabeça do ponto seguinte e fazer metade de um ponto alto. Vai fazer 9 vezes isso. 1, 2, 3, 4, 5. Repara que o 5 é o meio onde vai ficar, onde tinha um ponto baixo na carreira anterior. 6, 7, 8, 9. Parece que não vai dar certo, mas eu juro que dá.
Tá com essas 10 laçadas na agulha, 9 pontos altos pela metade mais o primeiro. Vai puxar todas juntas e vai fechar numa correntinha. Fechou todas essas laçadas juntas aqui, 3 correntinhas. Vem no próximo ponto aqui, que é o mais alto do leque, ponto baixo. E agora vai ser só repetição desse desenho aqui. Quando a gente terminar aqui, a gente vai fazer outra metade do início, ok? Então, vamos fazer de novo para ter certeza que não tem nada, nenhuma informação perdida. Vamos lá. 3 correntinhas. Vai laçar, tirar metade de 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tira todos juntos e fecha numa correntinha. 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima cabeça de ponto. Ok? Vamos repetir esse desenho toda a carreira. Chegou no final da carreira, a gente vai fazer aquele meio desenho, né, para completar com o meio do início. Atenção para posicionar os fios de troca e as pontas para remate todas do lado avesso, tá? Tá tudo aqui virado pro lado avesso. Então, eu vou fazer para o último meio desenho aqui da carreira, 3 correntinhas e 5 pontos baixos daquele jeitinho para fechar junto. 2, 3, 4, 5, fecho tudo junto, correntinha. Venho aqui na correntinha inicial e fecho com ponto baixíssimo. Como eu tô no meio do desenho, eu vou iniciar a próxima carreira ainda no meio do desenho. As carreiras em verde vão iniciar com ponto baixo no início do desenho e as carreiras em off vão iniciar no meio do desenho sempre. Nesse caso, dessa troca de cor que eu escolhi. Então, vamos começar subindo 3 correntes e virando para a próxima carreira. Então, aqui subi 3 correntes e vou fazer no mesmo ponto base 4 pontos altos. Aqui na junção desses pontos da parte da carreira anterior. 4 pontos altos. Localizo aqui onde está o meu ponto baixo da carreira anterior, entre os leques, ponto baixo. Essa carreira, os leques são para cima, na anterior os leques são para baixo. Então, quando tem o leque para baixo, a gente faz essa correntinha, e com o leque para cima não é necessário. Então, a gente vai fazer só ponto alto e ponto baixo. No próximo, a gente localiza aqui o meio do leque da carreira anterior e faz nele 9 pontos altos, igual a gente fez aqui nessa carreira em verde. Nove pontos altos, vem no ponto baixo da carreira anterior e faz um ponto baixo. E vai repetir esse desenho de leques para cima por toda essa carreira.